Graças a Deus. A oferta hoje, diga assim, sou eu. Amém, irmãos? Primeira vez, pode sentar, querido. Deus me direcionou. Logo que eu a vi, eu falei, Cláudia, vai cantar hoje. E quando eu faço isso, não é porque eu quero, não, é porque Deus direciona. A Cláudia sabe que nós estivemos aqui orando durante um bom período pelo problema lá da perna. E numa mensagem, sem ser domingo passado, retrasado, quando a diaconisa aqui estava pregando, e ela disse depois, até acho que para minha esposa, a pastora Sandra, e também num grupo da geração, aquilo que Deus havia feito na vida dela. Amém, irmãos? Então, quando às vezes a gente não valoriza uma mensagem, alguns prestam atenção, outros não, mas toda vez que você estiver na igreja, sempre lembre que tem alguém necessitado. Irmãos, sempre tem um necessitado. Jesus, quando passava, tinha aquela multidão, mas aquela multidão estava atrás do salário, que hoje que você falou, nós viemos aqui atrás de salário, do milagre, de uma resposta urgente de Deus, mas tinha alguns necessitados, como o homem cego, a mulher do fluxo de sangue, sempre tinha um necessitado. Então às vezes a igreja pode estar lotada, e às vezes você está ministrando, um está ali na presença, né? Porque uma vez uma pessoa falou, você é religioso demais. Porque, obrigado, querido, no sentido de vir para a igreja, de às vezes não dar um passeio, não dar uma saída. As pessoas não entendem o que é religiosidade. A religiosidade justamente é você estar na igreja sem saber o motivo do qual você está. O religioso é aquele que está na igreja, mas não está com o coração voltado para a presença de Deus, né? Mas voltado para si mesmo. E aí sempre há uma pessoa que ali você fala assim, as pessoas estão desapercebidas, né? Mas sempre tem uma pessoa ali que o Espírito Santo está tocando. E nessa noite, nesse culto, além de outras pessoas, Deus também tocou na Cláudia. E aí, a partir daí, ela tem estado aqui na igreja, né? E aí, quando a vi, eu disse assim, Cláudia, hoje você vai cantar. E eu nem sei, e nem sabia, né? Porque quando você fala assim, você não sabe se a pessoa, pelo menos, já fez isso alguma vez, a não ser no banheiro, né? Eu não sei disso. Eu poderia chegar e, né, falar com igual falar assim, pastor, vai cantar em um culto à noite, tá? Um corinho é uma coisa, mas participar é diferente. Mas quando eu vou, é porque o Espírito Santo está tocando para ir. Amém, igreja? Então, quando eu vou, é porque o Espírito Santo está tocando, né? Então, Deus trabalhou e também o louvor foi muito bem escolhido, irmãos. Que nós sejamos o altar nessa noite, a oferta nessa noite. Agradecer também a Deus pela presença do Sandro. Deus já está dando uma direção, né, Sandro? Porque pós-tabernáculo, você veio todos os dias de tabernáculo, mas depois de lá não pôde mais estar às quintas-feiras. E Deus já está trabalhando e você já está na quinta-feira aqui na igreja. Para você que está do outro lado também, queridos, que Deus possa lhe abençoar. Que a graça do Espírito Santo de Deus seja derramada agora na tua vida. Mesmo da forma que vocês estão antes de ministrar, já houve uma abertura de um culto aqui tremendo, numa oração. Houve um momento de adoração através do louvor, mas nós vamos orar ainda. Antes eu quero dizer que o GPS, Geração Profética, socorre. Nós ainda estamos aqui, se você tiver alguma coisa, traga. Não foi possível ainda ir para Petrópolis, mas já contactei com um amigo que é diácono da igreja presbiteriana, aqui de Anchieta, a primeira igreja presbiteriana de Anchieta. Ele vai entrar em contato comigo, estará vindo com a Kombi da igreja, porque nós estamos unidos, né? Eles têm uma liderança só para mandar donativo para Petrópolis, tem um líder para isso, um diácono,
já estive falando com ele, ele estará marcando comigo para levar tudo isso aqui. É desse lado aqui, você que está... É desse lado? É desse lado? Então vou apontar aqui, tudo isso aqui é que já recebemos dos irmãos. Você que tem alguma coisa, ainda pode trazer, e isso vai ser levado lá para Petrópolis. Graças a Deus, uma quantidade aqui de água, roupa, etc. Tal. Mas nós vamos orar agora. Eu não vou orar assim para abençoar o povo da Ucrânia, nem abençoar o povo nesse momento da Rússia. Mas nós vamos orar para cessar fogo. Amém, irmãos? Porque a gente pode ser abençoado o povo de um lado ou de outro, mas vamos orar agora, crendo, sabe, irmão? Porque tem que cessar o fogo. Porque cessando a guerra, muitas coisas vão deixar de acontecer. Dentre elas, aumentos das mercadorias, enfim, de tudo que nós necessitamos, irmãos. Então, você que é pastor, você que está assistindo, líder, você que é evangélico, vamos orar agora para que possa haver um acordo para cessar a guerra. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está aqui, que está lá na Ucrânia agora e que está lá na Rússia também, porque Tu és onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus Todo-Poderoso. Diante desse Deus que nós estamos aqui neste momento, Pai, onde a Tua presença já está conosco, nós precisamos sentir alguma coisa para Te notar, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós cremos que algo novo já aconteceu na nossa vida. Mas agora, como igreja, já oramos, o nosso querido diácono já orou aqui, inclusive para Petrópolis. Nós não faremos essa oração, mas nós pedimos agora, porque a Tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei. E nós vamos clamar agora para cesse essa guerra agora. Oh, meu Pai, toca agora nesse homem, Pai. Esse homem agora, Pai, lá da Rússia agora, que lidera aquele país, que todo espírito do mal saia desse homem agora. Ah, meu Pai, que haja um acordo agora, Senhor, seja destruído todo principado e potestade de guerra, de destruição. Ah, meu Pai, em nome de Jesus agora, sai da mente desse homem agora. Abaixarabalabás. Em nome de Jesus, todo principado e potestade, toda obra do inimigo, todo espírito de morte, Pai. Oh, meu Deus, nós oramos agora em nome de Jesus. Quando a igreja orava, algo novo acontecia, terremoto acontecia, cadeia se abria, cura acontecia, milagres acontecia. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, e nós estamos te clamando a Ti agora. Entra com providência, Pai. Não é só abençoar a Ucrânia, abençoar o povo, não. Pai, cessa essa guerra. Cessa agora. Ah, meu Pai, que haja essa coisa. Cessa, Pai. Ah, meu Pai, em nome, todo poder agora, espírito de poder, de território agora, meu Pai. Oh, Senhor, de orgulho, de soberba, seja derrotado, seja quebrado, seja destruído agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ah, meu Pai, nós cremos agora. Ah, Senhor, ouça a nossa oração. Tu és o Deus da paz, o Deus de paz. Shalom, shalom, o Jeová Shalom. Que haja paz agora na Ucrânia, que haja paz na Rússia agora, Pai. Nós oramos crendo que nós vamos obter a resposta em nome de Jesus. E aqueles que creem nessa oração, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos 4, 5, por enquanto também o versículo 6. Atos capítulo 9, versículo 4, 5 e 6. Você que está do outro lado aí, que Deus te abençoe. Carlos Daniel está ao vivo, que receba a cura. Carlos Daniel, creia já no milagre da tua cura em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 4
e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, o versículo, vamos ler o 6 também. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Criador dos céus e da terra, o Deus do universo, o Deus todo-poderoso, o Deus que tudo sabe, que tudo vê e que tudo faz. Diante desse Deus, do qual nós já oramos, clamamos, crendo que a resposta já é certa, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, é ela que prevalece. E nós queremos lhe agradecer agora por estarmos na tua casa. Tira tudo aquilo que não provém de ti, toda a obra do inimigo, tudo aquilo que oprime, que prende agora, vidas agora, Pai, seja destruído agora, todo espírito de prisão que entra na mente, em nome de Jesus, sai agora dessa vida, dessa casa, dessa família, desse lar. Tua palavra foi lida agora, será ministrada. Me coloco diante de ti pedindo, Pai, ajuda do teu Espírito Santo para que eu possa ministrar a tua palavra. Fale conosco agora no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Nós, e é certo, não é nada errado, nós termos visões no sentido da vida, da nossa caminhada, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Tudo isso é certo, tudo é direito de cada um de nós. Porém, nós somos escolhidos de Deus. Pode falar para o teu irmão assim? A Cláudia está lá atrás, né? Vai falar só por... Fala para o teu irmão, você é escolhido de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque assim como o apóstolo Paulo, Deus o chamou de uma forma extra. Na verdade, eu não vou entrar nesse ponto eclesiástico agora, no sentido de falar que Paulo já havia sido chamado antes da fundação do mundo. Nós não queremos entrar nesse assunto agora. Mas o que eu quero notar aqui é que Paulo, ao ser escolhido e ser chamado, ele passou agora a ter algumas visões diferentes. E quando eu falo visões, é aquelas visões que quando você está num certo culto, fala, quem teve uma visão aí, conta ela. Não estou falando dessa visão não, você está me entendendo. Mas Paulo agora passa a ter visões totalmente diferentes, logicamente, da visão que ele tinha, de quando ele era ainda um perseguidor do evangelho, ainda não era um homem, na verdade, chamado e escolhido por Deus para fazer a grande obra do Senhor. Da mesma forma, nós também tínhamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, e é direito que você o tenha, porém nós precisamos também ter visões que venham acrescentar algo na nossa vida cristã. E essa mensagem é uma mensagem de vida cristã, porque nós precisamos entender isso. Deus não te chamou apenas, e eu preciso que você entenda isso, e eu também, você que está do outro lado, e separou e te escolheu apenas para que nós pudéssemos formar a família, ter o nosso trabalho, formar a família, ter filho, e morrer, e etc e tal. Não.
se Ele te chamou, assim como chamou esse grande apóstolo Paulo, Ele te chamou com um grande objetivo. E o objetivo é esse que você passasse agora, não só ter as suas visões, os seus planos e projetos no seu natural, na sua vida humana, que é um direito que você tem, dos seus projetos, mas agora que você também pudesse visualizar e enxergar algo espiritual para a tua vida. E é isso que o povo de Deus ainda não conseguiu entender, e que a gente precisa de entender urgentemente, porque senão nós vamos perder tempo, as coisas vão acontecer. O mundo, você está vendo como é que está. A mensagem foi pregada no domingo à noite, no domingo da diaconisa Isabel, e outros pastores, outras mensagens, ensinamentos, tem visto na internet falando sobre a volta de Cristo. E nós vamos continuar no nosso mundinho, pensando na nossa vida e no nosso projeto, apenas nesta vida. E como homem de Deus, e como servo de Deus, e como aqueles que nós éramos perseguidores do evangelho também, não como Paulo, mas éramos, de uma forma ou de outra nós éramos também, mas Deus nos chamou, nos escolheu para a boa obra do Senhor. E aí eu preciso entender isso. Todos nós precisamos ter as visões que Paulo teve. E aí eu vou discorrer um pouco aqui na Bíblia para você entender. E o tema é as visões que mudaram a vida total do apóstolo Paulo. Mas pastor, como mudou a vida totalmente do apóstolo Paulo, se ele viveu uma vida de sofrimento? Mas justamente por causa dessas visões, é que deram força para ele suportar. Justamente por ele ter essas visões que Paulo teve, eu vou mostrar aqui na Bíblia, é que ele foi fortalecido para ser sustentado nos piores momentos da vida dele. Porque os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas visões de um futuro melhor é interessante, e tem que ser, e não estou contra não, mas eles não te fortalecerão espiritualmente. Eles não te deixarão forte nos momentos das adversidades da vida. Senão não tinha engenheiro se matando, senão não tinha grandes homens aí em posições altas se matando. Mas nós precisamos ter as visões espirituais. Isso aqui é uma mensagem para a vida cristã. E nós precisamos de ouvir mensagens de vida cristã, irmãos, porque essas mensagens estão tendo por aí, não é mensagem de vida cristã. Nós precisamos entender as mensagens que a palavra do Senhor quer nos ensinar. Por isso que um homem, quando chega no final da sua vida, ele expressa aquela maneira que todo mundo usa, até quando alguém vai ser enterrado, estão usando até as expressões que ele usou. Combati o bom combate. Mas por que ele usou essas expressões? Porque ele foi capaz de, no momento, talvez último momento da sua vida, quando ele já sabia que ia ser morto, ele se fortalece. Como alguém que sabe que vai ser morto e se fortalece? Como? Porque Paulo tinha algo na vida dele que o sustentava. Oh, aleluia! Que o fortalecia, que preenchia as necessidades dele nos momentos das suas fraquezas, das suas decepções, das suas lágrimas, das suas tristezas, que quantas foram, que ele passou, ele viveu. Primeira coisa que eu vejo aqui é que Paulo, ele teve a visão do Cristo vivo. Fala para o teu irmão assim: Paulo teve a visão do Cristo vivo. Sabe, quando eu vejo aqui, se você for analisar aqui, esse homem teve a visão do Cristo vivo. Sabe o que? Ele diz aqui: por que me persegues? Olha que Deus, por que me persegues? Primeiro ponto, ele entendeu que era um Cristo vivo.
Olha a primeira visão: por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Palavra que o Senhor falou. Mas o primeiro ponto que eu quero, a visão do Cristo vivo, é que ele entendeu a visão que o chamou para a salvação. Primeiro ponto lá: Saulo, 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 por que me persegues? E ali ele entende, a primeira visão que Paulo teve ali, ainda Saulo, foi a visão de um Cristo vivo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando a gente fala de salvação, aqui foi literalmente uma salvação, mas ele já era escolhido antes da fundação do mundo. Quando a gente fala de salvação, a gente não refere só a salvação de vida eterna. É uma visão que ele teve de que nos momentos da caminhada da vida dele, a partir daquele momento que ele está sendo separado e chamado para a boa obra do Senhor, Deus estaria com ele em todos os momentos, salvando-o de todas as áreas da sua vida. Porque ele já era escolhido antes da fundação do mundo. Amém, igreja? Mas ele agora, ele tem uma visão de um Cristo vivo, que ele estava vivo e que foi chamado para a salvação, que Deus o chamou para a salvação. Ainda que você seja perseguido, ainda que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ser preso por causa do meu nome, mas uma coisa você vai ter certeza: ele estará comigo, o Senhor estará comigo nesses momentos para a minha salvação. Salvação de quê? Salvação das áreas emocionais, que é um fortalecimento, dos momentos das lutas. O Senhor, presta atenção, ele teve a visão do Cristo vivo. Você que está me assistindo agora, você que está aqui agora, o nosso Cristo é vivo, irmão. Nós infelizmente aprendemos, até porque nós viemos de uma igreja católica apostólica romana, e até os princípios de ensinamento naquela época era desse jeito, só o Cristo morto na cruz. E o Cristo morto na cruz é um ponto de partida, mas muitas vezes leva-nos ao sofrimento, à dor. É importante você entender isso, mas o mais importante, como na visão de João na ilha de Pátimo, quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto e ele vê o Cristo vivo. O Cristo que voltará, não sofrendo, não de dor, mas o Cristo que voltará vitorioso. O Cristo glorificado. E aí Paulo teve uma visão dessa, ele chamou a visão de que ele foi chamado. Deus me chamou para a salvação. Em todos os momentos da minha vida eu sei que Deus vai estar ali para me salvar. Ele vai me salvar da angústia, da tristeza, do choro. Ele vai me salvar da fraqueza, dos momentos onde a carne quer tentar prevalecer na minha vida. Eu fui chamado para a salvação. E ele teve essa visão, irmão. Você precisa ter essa visão, que o Senhor está contigo em todos os momentos da tua vida para te salvar, para estender as mãos para você, para te socorrer. Ele é o socorro bem presente na nossa angústia. É isso. Porque quando a gente fala de salvação, a gente entende de vida eterna, irmãos, apenas. Mas a palavra salvação, ela é completa em todas as áreas da nossa vida. A segunda coisa que eu posso ver aqui também, quando eu pego aqui o capítulo 16, deixa eu ver se é o capítulo 16, versículo 9 de Atos, diz, capítulo 16 de Atos, versículo 9: Paulo teve de noite uma em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e todo mundo, ajuda-nos. A segunda grande visão, olha aqui, tema da mensagem: as visões que mudaram a vida de Paulo totalmente. A vida dele foi mudada. Porque antes ele era um perseguidor, Saulo. Agora ele é Paulo. Mas presta atenção, irmãos, para que a tua vida seja mudada por completo, que a vida de Paulo foi mudada por completo. Para que a tua vida, que você foi chamado, você era um perseguidor, você foi chamado, tu foi escolhido, para que a tua vida seja mudada por completo, você vai precisar de entender essa mensagem.
Você vai precisar não só de ouvir uma mensagem e dizer ela foi legal, mas deixar a mensagem mudar a tua vida, mudar os teus conceitos. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que diz aqui que chamou para uma posição, irmãos. Ele chamou para uma posição. Ele teve uma visão aqui no versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentou um varão da Macedônia. Ele lhe rogou, olha que ele lhe rogou. Desculpa, ele deve ter clamado lá: olha, por favor, me ajude. Me ajude. Sabe, vem para Macedônia. Passa para Macedônia. Ajuda-me. O que eu quero dizer aqui? A primeira coisa aqui que eu vejo nessa visão aqui, que ele foi chamado para uma posição. Mas quando eu vejo outro versículo 10, e logo depois desta visão, ao versículo 10, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o quê? O Evangelho. Sabe o que significa isso aqui? A visão da obra de Deus. Você é chamado por Deus, é escolhido por Deus. Nós fomos mudados, irmãos. E agora você, depois de chamado por Deus, enche a tua cabeça para você ter uma visão no seu futuro, na sua vida financeira. E é o ensinamento que estão dando aí, os crentes estão vivendo isso despreparado. Mas quando nós somos chamados por Deus, existe uma visão diferente, uma visão da obra de Deus. Se você for ver o versículo 6 aqui, versículo 9 mesmo que eu quero, o 11: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotraça, e no dia seguinte para Neápolis. E aí começa aqui, sabe o que? A visão da obra de Deus. Paulo agora teve uma visão da obra de Deus. Paulo teve de noite essa visão, que se apresentou o que? Um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que nós estamos fazendo aqui com esse trabalho aqui? Passando para Petrópolis e ajudando Petrópolis. Alguns talvez não entenderam isso, mas quando você faz isso, você está também como essa visão, porque ele teve uma visão da obra de Deus. Amém, igreja? E nós precisamos, GPS está aí para fazer a obra de Deus. GPS foi uma visão para fazer a obra de Deus quando há uma catástrofe, quando há os necessitados. Nós precisamos entender isso. Presta atenção, pastor, mas isso nós estamos falando. Mas nem todos têm essa visão da obra de Deus. Tanto que muitos poderiam, isso aqui poderia estar lotado aqui, né, irmãos? Precisamos ter, ele chamou para a posição. Deus chega, ele chama para uma posição. Tem um versículo aqui que eu não, parece que eu não me prendi aqui, mas é quando Deus fala para ele assim, então você se levanta. Você tem que se levantar, irmãos. É tempo de você se levantar. Fala para o teu irmão assim: é tempo de você se levantar. Você precisa se levantar para fazer a obra de Deus. Sabe, irmão, estamos nos últimos dias e nós ainda estamos pensando no nosso futuro, lógico. Só que o teu futuro está na mão de Deus. Só que você precisa entender que você nasceu de novo. Só que você precisa entender que Deus te chamou para um propósito. É isso que você precisa entender. Se você tiver essa visão e pensar nisso, as demais coisas Deus vai completar na tua vida. Que a ordem dos fatores foi alterada, foi mudada agora, irmãos. Antes era o que? Antes, corpo, alma e espírito. Não é isso? E agora é espírito, alma e corpo. Antes só pensava na minha vida, agora tem que pensar na vida dos outros. É isso que você precisa entender. É isso que você, irmão, as visões que mudaram a vida total do apóstolo Paulo. Mas ele sofreu, ele passou,
Foi decapitado, foi. Mas que forma mudou a vida dele? Mudou porque aquilo que você vai passar nessa terra, ele passou também, mas ele foi fortalecido por essas mudanças na vida dele. Porque ele tinha um foco, ele tinha uma visão, ele tinha um alvo, e isso te fortalece. Você sabia, quando você faz a obra de Deus, te fortalece? Te fortalece, irmão. E ele teve essa visão aqui, mas Deus chama para uma posição. Ele fala: levanta-te. Então ele precisava de se levantar, porque o Senhor precisa que você se levante. Enquanto você estiver programando somente a tua vida aqui nessa terra, depois de ser escolhido por Deus e não ter visões da obra de Deus, sinto muito lhes dizer, muitas coisas vai deixar de acontecer na tua vida, porque a ordem foi alterada. Era corpo, alma e espírito, agora é espírito. Nicodemos chega para Jesus: Senhor, que necessário fazer para ter? Jesus falou: necessário vos é nascer de novo, nascer do espírito. E agora é espírito, alma e corpo, dimensões diferentes. O espírito tem a dimensão espiritual, o espírito tem um contato com Deus, dimensão espiritual. O corpo não adora a Deus, eu ensinei isso aqui na igreja. O corpo tem dimensão física apenas. E a alma? A alma adora a Deus? Também não. A alma, ela tem uma dimensão mental, intelecto. Mas o que adora a Deus é o espírito. Por isso que é espírito, alma e corpo. A alma tu até adora a Deus, mas com os teus sentimentos. O corpo, estou aqui para ministrar de dança, eu posso estar aqui adorando a Deus com o meu corpo, mas eu estou prestando um culto a Deus. O que adora de fato a Deus tem dimensão espiritual, o nosso espírito. Amém, igreja? E eu preciso de entender isso. Paulo teve de noite uma visão, e ele se apresentou, um homem da Macedônia, assim: a Ucrânia está precisando de clamor, a Rússia também. Porque se a gente pensar em um e a gente olhar o outro como Satanás, a gente esquece que tem habitantes naquela terra, crianças, homens, mulheres, que inclusive estão lá lutando e contra a guerra, e que precisa também clamar por eles. E igrejas espalhadas lá dentro também. E Deus permite situações para que não... Porque o que acontece no meio evangélico hoje, irmãos? As pessoas estão olhando para você mesmo. Ou não é? É o bem-estar. É o bem-estar. A verdade é essa. Então, se você passa a ter essa visão da obra de Deus, que quando você está fazendo a obra de Deus, tem no teu coração esse amor de fazer... Pastor, como eu vou fazer a obra de Deus? Algumas igrejas têm uma proporção maior de fazer financeiramente, a outra não tem, mas fazer a obra de Deus é para todos, aqueles que foram chamados e escolhidos pelo Evangelho. Isso aqui é vida cristã, irmãos. A gente está vivendo só a nossa vida nessa terra. E a vida cristã? E a vida cristã? Precisamos aprender a viver a vida cristã. E Deus queria mostrar isso para Paulo. E Deus mostrou isso para ele. Ele chamou para uma posição e disse: agora levanta. Ele teve a visão da obra de Deus. A outra visão aqui, interessantíssima, que eu aprendi aqui ao preparar essa palavra e ler o texto, é que, vamos ver aqui o livro, Atos 18, versículo 9. Atos capítulo 18, versículo 9. Diz aqui, ó: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não... Olha aqui, não temas, mas fala e não te cales. Não podemos temer não, irmãos. A gente tem que falar. Não podemos se calar. Seja para quem for. Você não pode temer
você tem que falar. Sabe o que significa isso? A visão da necessidade de pregar o evangelho. Ou não é? Se o próprio Atos Apóstolos está falando aqui, ó, e disse o Senhor em visão a Paulo, olha o que Deus falou para ele. Deus falando: Paulo, agora você está mudado, agora você é o servo de Deus. A tua visão agora, ó, a sua vida humana que você necessita, humanamente falando, necessário para tu viver, esquece um bocadinho que eu vou suprir, mas você precisa ter a visão da necessidade de pregar o evangelho, porque nós queremos ter tudo, mas nós não temos essa aqui, irmão, essa visão aqui. E aí o Senhor vem para ele e fala, ó, em visão Deus fala para Paulo: não te cales. Que visão é essa? Essa visão, ela mudou por completo a vida do apóstolo Paulo. Imagina lá, irmãos, aqueles homens lá, eles chegavam e falavam do evangelho, pregavam o evangelho. Quando ele chegou em Atenas, lá na Grécia, onde adorava vários deuses, olha a sabedoria que Deus dava para aquele homem. E aí quando ele olhava assim, e ele via lá o Deus desconhecido, opa, é esse Deus que eu vou pregar. Ele não se calava, ele falava: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não se calava, ele pregava, sabe por quê? Porque a vida dele foi mudada pelas visões que Deus deu para a vida dele. E ele sabia que foi transformado para pregar a palavra de Deus. Visão da necessidade de pregar o evangelho. Atos 18:9. O Senhor disse em visão a Paulo: não temas, não temas. Irmãos, às vezes você tem um medinho de falar de Jesus para tua mãe. Porque ela não é evangélica, vai brigar. E se ela morrer, ela vai para o inferno. E você, como é que fica? Eu tenho medinho de falar para o meu irmãozinho, porque eu amo muito meu irmãozinho. Se você o amasse, tu falava de Jesus, porque você gostaria de tê-lo no céu contigo. E aqui era totalmente diferente. Quando Deus falava assim: não temas, Paulo, era porque ele ia passar situações, meu irmão, de ser preso, de ser acorrentado, chicoteado. Ele até fala: apóstolo, muito mais eu, naufrágio eu passei, necessidade e fome também, fui açoitado. Ele começa a expressar ali o que era um verdadeiro apóstolo, sofredor por Cristo Jesus, o apóstolo do sofrimento, da dor, mas que tinha uma certeza que estaria com Cristo no último dia. E aí nós, qual é a visão que nós temos da necessidade de falar de Cristo? E aqui, meu irmão, no livro aqui, na Bíblia, porque é fácil pregar. Eu estou pregando aqui, é fácil pregar. É fácil. Mas quando ele fala: não temas, Paulo, mas não te cale, fala. Timóteo fala: prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Inste pregar o evangelho. E nós não estamos pregando o evangelho. A minha mãe não, coitadinha, só falar de Jesus para ela. Jesus disse: não vim trazer paz, vim trazer dissensões, espada de dissensões. Justamente em um lar, quando tem, digamos, 6 pessoas, uma se converte, 5 é aquela pessoa que não quer nada, e você vai começar a ser diferente, vai começar a ter guerra, espada, por causa do evangelho. Mas não temas. Era isso que Deus estava falando para Paulo nessa visão aqui. E essa visão mudou por completo a vida de Paulo. Paulo passou a ser o maior missionário, o maior apóstolo, que pregava a palavra em todos os lugares. 3 viagens missionárias, ganhou Timóteo para ele. E nós, a gente não prega o evangelho, a gente prega no púlpito e pensa que prega o evangelho. E aí quando vem as dificuldades emocionais, e eu me coloco, a gente não tem um suporte.
Porque tudo isso é um suporte, irmãos. É a coraça. Porque você vai ter uma compreensão de uma dimensão e uma visão diferente. E aquilo vai te sustentar. Sabe por que a gente não é sustentado e a gente sucumbe diante das dificuldades? Justamente porque a nossa visão está nessa terra. Os nossos sonhos estão em nós, para nós. A verdade é essa, irmãos. Estão entendendo a palavra? Está recebendo a palavra? Nós fomos feitos novas criaturas. Você precisa de entender isso. Deus não te chamou só para formar família, ter filhos, ter emprego do melhor e o carro. Não foi para isso. Somos sofredores em Cristo Jesus também. Por isso que eu entrei falando aqui, que visões é essa que mudaram a vida de Paulo, se Paulo só sofreu? Sim, mas todas essas visões o sustentaram nos momentos das suas necessidades e dificuldades. Porque quando você tem algo diferente, voltado para Cristo, aquilo te fortalece. Alguém pergunta, por que sonha? Uma vez falaram isso, tu está sempre aí pregando e acontece isso e tal, porque é isso que me fortalece. Se eu deixar de fazer isso, eu vou me prostrar. Eu preciso fazer isso, porque se eu deixar de fazer, eu vou me prostrar. E eu preciso fazer mais. Precisamos de pregar mais o Evangelho. Não tenha medo da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, seja o credo religioso que ele for, fale de Jesus, fale do Evangelho, tire ele do inferno. Tenha medo não, Deus é contigo. Mas vou sofrer, vai me largar, não vai querer mais nada comigo, e o amorzinho que ele tinha por mim não vai ter mais. O problema, você quer ter, e quando ele partir? Como é que fica? E quando ela partir, como é que fica? Que amor é esse? O maior amor é o amor de pregar o Evangelho. Aquele que diz que ama e não pratica é mentiroso. Aquele que diz que sabe fazer o bem e não faz, eu preciso fazer. Como eu faço o bem? Pregar o Evangelho. Talvez eu não usei o versículo direito, mas você entendeu. Comete pecado. Então olha aqui, aquele que não quer fazer o bem, sabe fazer, você não sabe pregar, tu não sabe falar de Jesus, tu não sabe fazer, tu está em pecado. Quando eu deixo de falar de Jesus, anunciar o Evangelho, eu estou em pecado. Paulo não estava nem aí, irmão. Estava diante dos homens lá, ele estava lá falando de Cristo, ele estava falando de Jesus, ele estava falando da mudança dele, ele não estava nem aí, porque ele estava preparado para isso. Amém, queridos? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, 16, diz assim, quando anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Irmão, já estou finalizando, mas eu sei que Deus está falando nos nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Quando anuncio o Evangelho, aqui, irmãos, eu não tenho do que me gloriar. Por quê? Pois me importa, desculpe, eu me perdi aqui, essa obrigação, pois me é imposta essa obrigação. Aí ele fala aqui, irmão, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Que amor é esse? Cadê o teu amor pelo Evangelho? Isso acabou. A verdade é essa. É amor por namorado, é amor por namorada, é amor por isso, é amor por aquilo, é amor por carro, é amor por casa, é amor por isso. O amor por Evangelho acabou. Mas tem multidões, o amor pelo Evangelho acabou. Agora é o amor ao que você tem. Você tem que ser mais incisivo na sua postura de servo e de serva de Deus. Precisamos, porque o dia de amanhã não lhe pertence e nós não sabemos o dia que nós vamos sair dessa terra. Precisamos voltar a anunciar Jesus. Pô, irmão, isso aqui eu gostaria que você marcasse esse texto aí, 1 Coríntios 9, 16.
quando anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Olha aqui, ai de mim, porque, presta atenção, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Quando Paulo não anunciava o evangelho, ele sentia, sabe o que? Fraco. Ele sentia alguém inútil. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, porque é o evangelho que me fortalece, é o evangelho que me sustenta, é o evangelho que me dá força na perseguição. Imagina um cara preso, acorrentado, sofrendo, sendo chicoteado, e ali, junto ali, irmãos, adorando, cantando. O que é isso? É a força do evangelho, é a força da palavra. Chega, igreja, chega de viver a mesmice, está na hora de mudar. Você tem direito sim de ter os teus sonhos. Tem gente que fala, Deus sonha os meus sonhos. Sonha, ele sonha sonhos espirituais. Você é criado de novo, ele sonha os teus sonhos espirituais. Os outros sonham você. Porque senão os sonhos que não deram certo, foi ele que sonhou contigo. A gente precisa entender mais as coisas de Deus. Muito tempo já, né? É muito tempo, a gente já era para ter um pouco mais de mente esclarecida sobre alguns assuntos da palavra. O problema é que essa coisa que chegou aí de 15, 20 anos para cá, estragou o evangelho. Estragou o evangelho. E aí olha como é que o povo está desesperado. Sabe? Você foi chamado para reinar em Cristo. Reinar em Cristo. Tu foi chamado para... Nós fomos chamados para sofrer pelo evangelho, irmão. Eu vou finalizar aqui. 2 Coríntios 12, 4. 2 Coríntios 12, 4. 2 Coríntios capítulo 12, 4 diz: eu fui arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Meu Deus. Olha aqui que coisa linda aqui, irmãos. Paulo teve a visão do paraíso. Versículo 2 e 3. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Na verdade, é ele mesmo, o grande apóstolo Paulo. Mas por que Deus permitiu isso? Para que ele pudesse ter a visão do paraíso. Porque ele foi arrebatado até o paraíso. Eu vejo aqui, tu tem visão só das coisas dessa terra. Ninguém mais tem visão do céu. Ninguém mais tem. Paraíso aqui é o céu, foi o terceiro céu. Você já foi dormir e falou: Senhor, me dá uma visão do céu. Não, Senhor, me dá uma visão de como eu vou ficar milionário. Os 6 números da Mega Sena. De repente o diabo vai te dar. Mas ninguém pede isso. E ele fala isso aqui, ele teve a visão. Sabe para que isso aqui, irmãos? Deus não poderia, o Senhor tinha que completar a visão dele, para que ele pudesse entender que mesmo ele passando tudo nessa terra, aonde ele estaria. Amém?
aonde ele estaria. Em 1 Coríntios 2,9 diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviram e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que amam. E aí a gente pega isso aqui, não tem nada a ver, mas a gente joga para as coisas que vai acontecer na nossa vida de prosperidade também, não é? Aquilo que tu ainda não viu, tu ainda vai ver. Mas Deus está falando aqui do céu, irmão. Daquilo que você nunca viu nem com teu coração. E Paulo, Deus mostrou em visão paraíso para Paulo. Sabe, irmão, sabe o que quer dizer isso aqui? É entender que o sofrimento final seu, tu vai estar aqui nessa terra a sofrer, mas é para que Paulo pudesse entender que ele estaria em um lugar eternamente com Cristo. E aí ele termina em Romanos 8,18: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe que visão é essa? E finalizo a palavra: a visão de um consolo para suportar as aflições. Paulo falou: tenho por certo. Tenho por certo. Ele sabia. Ele era preparado. Ou seja, eu já entendi tudo. Eu estou ciente de que tudo isso aqui, sabe por quê? Porque se no corpo não sei, se no espírito não sei, mas eu fui arrebatado. E eu tive a visão do paraíso. E eu sei agora que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Ele teve a visão de um consolo para suportar as suas aflições nessa terra. Aleluia. Então, irmãos queridos, antes de vir para cá, eu disse para minha esposa: eu estou sem condições de pregar hoje. Você que está me assistindo, é assim mesmo. Prefiro ser assim do que fazer teatro. Eu falei para ela: vou para lá, mas eu não sei como eu vou preparar uma mensagem. E aí Deus me deu essa palavra, irmãos. As visões que mudaram a vida de Paulo, certamente mudará a sua vida também. Receba essa palavra e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Aplauda mais o Senhor Jesus. As visões que mudaram a vida de Paulo, e certamente vai mudar a tua vida também. Amém? Vai ter algum momento de adoração? Se não tiver, não tem problema, vai? Então vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Logo depois nós vamos fazer os momentos finais. Eu creio, irmão, porque quando nós estamos pregando aqui, a gente sente que a presença do Espírito Santo moveu esse lugar, moveu você que está nos assistindo, e vai mover as pessoas também, se você compartilhar esse vídeo com esta mensagem. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar nosso amor por Ele, nosso compromisso, nossa fidelidade, independente de qualquer coisa. Que como foi pregado aqui, aleluia, o maior chamado que nós temos é de viver para o Evangelho e sofrer por causa dele, se for preciso. Que me render e te adorar, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mais ainda
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Glória a Deus, aleluia. não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Somente a Ele nós adoraremos. Amém? Somente a Ti. Olha o que nós falamos agora. Olha o nosso compromisso. Somente a confissão. Somente a Ti. Amém, querido? As demais coisas Ele vai acrescentar. Por isso que a ordem é essa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele acrescentará. Amém? Quando nós aprendemos aquilo que foi empregado nessa noite, as demais coisas, aí as portas até se abrem com mais facilidade, sabe, irmãos? Pode ficar ciente disso, porque Deus vai olhar o teu coração, onde está o teu coração. Momento de você trazer a semente aqui no altar. Pode trazer a tua semente. Nós precisamos muito do seu amor, de sua generosidade. Mais um mês iniciando os nossos compromissos, enfim, a luta, mas Deus sempre nos guardando, sempre nos sustentando.
e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero agradecer também algumas irmãs que têm nos ajudado, ofertado, que Deus possa abençoá-las também. Toda vez que você tiver um desejo no seu coração, você é sincero, querendo abençoar, nós aceitamos, porque nós temos as nossas necessidades aqui na casa do Senhor, e Deus sabe muito bem isso. São 20 anos que agora vai fazer no dia 7 de abril, né? E ontem nós completamos 26 anos de ministério, e a gente é sabedor das lutas, das dificuldades, mas também entendendo que Deus sempre está conosco. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus. Eu quero orar ainda pelo diácono Júlio. Só toca na vida dele agora. Toca no teu filho, pai, que não tem sentido bem ultimamente. Fortalece, abre apetite no teu filho agora. Toca naquele coração, toca naquele pulmão, porque tu és o Deus de todo poder. E nós estamos agora aqui com as mãos erguidas para a casa dele agora. Tu és o Deus do milagre. Entra com providência agora e restaura aquela saúde no nome de Jesus. Obrigado pelas ofertas agora, pelos dízimos. Abençoa os teus filhos que têm contribuído com a tua obra aqui nesse lugar, e aqueles também que estão do outro lado, que têm colaborado e nos ajudado este ministério com as suas ofertas. Muito obrigado por tudo, pela tua palavra. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo mal, todo homem maligno, sanguinário, acidente, assalto, roubo e as balas perdidas. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe você. Se assim for a vontade de Deus, retornaremos agora domingo 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite às 19 horas com o culto de celebração ao Senhor. Graça e paz.